Nós vamos dar início à nossa reunião, agradecendo a presença aí do nosso componente aqui da mesa, o Dr. Tomás, secretário de Planejamento do Estado, o Jorge, representando a Suframa, e o Lucas aqui, que depois vai nos dar como uma apresentação. Mas, por enquanto, eu vou ler aqui rapidamente os informes da presidência para registrar a eleição do Sinduscom ocorrido hoje aqui. Ao longo do dia de hoje, foram realizadas as eleições para a diretoria, Conselho Fiscal e delegado do Sinduscom, junto ao Conselho de Representantes da FIAN. Como estabelece o Estatuto do Sinduscom, a eleição foi realizada na sede da FIAN e com mesa apuradora e coletora de votos com indicação de 3 membros da FIAN e um representante de cada chapa. Ao final da votação e apuração, tivemos o seguinte resultado. A chapa Gestão Construtiva, que é apoiada pela atual diretoria, obteve 49 votos e a chapa União obteve 45 votos, que era a chapa do candidato, totalizando os 94 associados aptos a votar, ou seja, abstenção zero. Pela primeira vez que presidiu um pleito que 100% dos votantes compareceram, estavam aptos a votar. Desse modo, a chapa Gestão Construtiva, liderada pelo empresário Frank do Carlos Souza, foi a vencedora das eleições do Sinduscom para o mandato de 11 de dezembro de 2015 a 11 de dezembro de 2018. Ao final das eleições, que tivemos a honra de presidir, parabenizamos aos representantes das chapas pela tranquilidade e postura durante e pós processo de votação e apuração dos votos realizados no dia de hoje. Então, feito isso, nós vamos agora passar a palavra ao nosso palestrante, Lucas Antônio Aliberti, né? Aliberti é consultor da Advísia, da Confederação Nacional da Indústria, que vai fazer a apresentação do projeto Brasil for Business, de iniciativa da Rede Brasileira dos Centros Internacionais de Negócios. O projeto visa estruturar o atendimento a potenciais investidores estrangeiros, criando um ambiente proativo para o desenvolvimento de novos negócios no estado do Amazonas, bem como nos demais estados participantes da rede do Centro Internacional de Negócios. Então, Lucas, você está com a palavra. Boa noite. Primeiro, obrigado pela participação de todos aqui. Eu vou falar em nome da equipe da Rede Sim, aqui de Manaus, em nome também da CNI e da Advísia, que é uma consultoria de São Paulo. Bom, primeiro dar um pano de fundo aqui do Brasil for Business, né? Esse projeto, o que acontece? Quando a gente olha no panorama geral, né, a economia atual, ela tem, impulsionada pela globalização, você tem o investidor um leque muito vasto de opções para fazer esse investimento. Tá? Então, toda vez que uma empresa pretende expandir ou fazer um novo negócio, ela tem quase que o mundo inteiro como opção para se implementar hoje, principalmente para indústrias não regionais. Existem algumas indústrias que, por questões logísticas, você tem que estar no lugar, mas outras indústrias não. Então, você acaba tendo uma opção quase que interminável de locais para fazer esse investimento. Uma agência de atração de investimento, de apoio ao investidor, ela tem como grande objetivo catalisar esse investimento para o país. Tá? Então, dada todas as opções que esse investidor tem,
a agência ela tem como objetivo trazer a atenção e o interesse dele para o país. Quando a gente pensa em uma agência em nível nacional, é o país o nosso objetivo. Quando a gente pensa em uma agência em nível estadual, é o estado o nosso objetivo. Então, quando a gente fala em FIAM, o objetivo é atrair esse investimento mais especificamente para Manaus, tá? Para o Amazonas, desculpa. Obviamente que, dadas as dimensões do estado, muitas vezes a gente concorre a esse investimento contra alguns outros países. É muito comum na análise do investidor ele colocar estados brasileiros contra países da América do Sul. Então muitas vezes ele está analisando um investimento entre Amazonas, Argentina e Venezuela, enfim. Então o nosso objetivo aqui é, além de pôr o Brasil, é pôr o Amazonas em foco, tá? No Brasil existem alguns agentes privados e públicos que atuam na atração de investimento e no apoio ao investidor. Então, desde órgãos estaduais, federais, tem a Apex, que é uma agência conhecida e reconhecida por fazer esse trabalho, tá? Tem a Federação das Indústrias, hoje, a gente já pode falar que em alguns estados ela faz esse trabalho, depois eu explico um pouco o contexto do projeto. E alguns outros órgãos públicos e privados também fazem esse trabalho. A nossa ideia, então, foi o quê? Foi desenvolver esse projeto Brasil for Business de forma que as federações elas possam atuar como um elo entre esses agentes. Então, não é uma proposta de sobrepor instituições, sobrepor agentes. Não, é transformar o modelo de apoio ao investidor num modelo que a gente chama de single window. Hoje, as melhores práticas de atração de investimentos são norteadas por esse modelo, tá? Então, benchmarks como, por exemplo, no Chile, nos Estados Unidos, quando o investidor olha para o país, ele enxerga uma instituição como elo, e essa instituição ela é ponte para todas as demais instituições que são parceiras da agência, enfim. Hoje, o Brasil for Business está implementado em 10 estados no Brasil: Amazonas, Pará, Ceará, Bahia, Sergipe, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O projeto em si, ele iniciou em 2012, onde foi definido o modelo de negócio, a gente vai passar por eles depois, e na sequência veio uma série de fases de implementação, tá? Então a gente definiu alguns serviços iniciais que a agência deveria oferecer e iniciou o processo de implementação. A gente está encerrando o terceiro processo de implementação aqui hoje, especificamente, tornando Manaus apta a fornecer o serviço de apoio ao investidor. Lá atrás, então, como eu falei, em 2012, o projeto, quando a CNI procurou a gente, ela falou assim, ó, nós temos oportunidade, nós temos capilaridade, conhecimento, bom relacionamento com os parceiros, expertise, enfim, para fazer uma agência de atração de investimento. Mas nós queremos saber como. O que uma agência de investimento deve fazer? O que a gente deve fazer para ser bom nisso? Então esse projeto lá em 2012 começou com esse motivador, com essa mola. E o primeiro passo que a gente fez foi, vamos entender o que é uma boa agência de investimento. Nós fizemos um processo de benchmark com 272 agências no mundo, além de seguir as boas práticas recomendadas pelo Banco Mundial, tá? Não sei se todos sabem, aqui o Banco Mundial ele tem alguns critérios de avaliação de agências e, dado esses critérios, ele classifica se a atuação dessa agência é boa para o interesse do investidor ou não. Então, além do que é praticado efetivamente pelas agências, a gente usa os critérios do Banco Mundial para desenhar o projeto Brasil for Business. E esse processo todo resultou num modelo de negócio estruturado em 4 dimensões. Então, primeiro, uma proposta de valor, que um dos principais drivers da nossa proposta de valor é ser referência nacional e local para o investidor. Então, é aquele conceito do investidor olhar para a rede SIM no apoio ao investimento. Depois, um modelo de operação que tem a segmentação e customização para o atendimento efetivo de todos os investidores. Ou seja, a gente atua focado
mas consegue customizar o nosso serviço para qualquer tipo de investidor. Obviamente, quando a gente pensa numa empresa muito grande, ela tem conhecimento e recurso para ir muito além do que um projeto de atração de investimento pode oferecer. Muitas vezes ela domina o mercado e ela conhece algumas peculiaridades do mercado, muito mais até que nós mesmos. Então, a gente, num primeiro momento, desenha o projeto para o médio investidor, que é quem tem capital, quem gera impacto e quem precisa do nosso serviço. Mas, obviamente, que os grandes investidores não ficam de fora. Tá? A gente tem excelentes exemplos, como é o caso da Invest São Paulo, em São Paulo, não sei se vocês conhecem, que é uma agência que ela trabalha com grandes investimentos. Tá? Recentemente teve um investimento da Toyota. A Toyota fez uma expansão de fábrica em São Paulo e a Invest São Paulo foi uma das grandes responsáveis pelo projeto. Tá? Depois, alavancar a relação de longo prazo com o investidor, porque o investidor não precisa da gente só no momento de implementação. Ele pode precisar ao longo de todo momento que ele estiver aqui. Tá? Então, o que a gente vai ver lá na frente são vários momentos do investimento, a gente quer suportar todos eles. Depois a gente desenhou a estrutura, tá, com políticas bem definidas de relacionamento com o cliente, com parceiros, e definimos um modelo de gestão que busca o desenvolvimento de sistemas específicos para gerir e acompanhar os resultados desse projeto. Tá? Porque o objetivo não é fazer um projeto que seja só bonito e intelectual, é fazer um projeto que gere resultado para a federação e para o Estado. Né? Bom, esse projeto, como eu falei, ele prevê serviços para todas as fases do investimento. Se a gente olhar para o fluxo de investimento, a gente tem o pre-service, que é o quê? Que é quando não tem um investidor dentro de casa. Não tem ninguém que procurou a gente e falou, quero investir no Amazonas. Então a gente tem que ir atrás desse cara, a gente tem que promover a nossa agência, a gente tem que ser conhecido. Daí passa para o estudo preliminar, que é o quê? Encontramos um investidor, mas é um investidor que ainda nem pensa em fazer um investimento. Ele tem o que a gente chama de long list, que é uma lista imensa de possibilidades de onde investir. Passando do estudo preliminar, a gente entra no estudo avançado, que é quando o investidor tinha uma lista enorme de países, de possibilidades para investir, passou por uma lista pequena. Agora ele tem já poucas opções e ele quer fazer uma análise mais a fundo do que cada uma dessas opções oferece a ele. Tá? É o que a gente chama de estudo avançado. Depois é o processo de implementação. Então, esse investidor já se decidiu pelo Amazonas, ele começou o investimento, ele precisa de suporte também. E o último momento é o aftercare. Então o investimento já está feito, já está implementado, ele precisa novamente de apoio. Tá? A gente tem serviço para todas essas fases. No total, a gente estima 25 serviços, a gente desenhou 25 serviços, tá? Mais os serviços personalizados, que é a grande cereja do bolo. Tá? A partir do momento que um investidor pode bater na nossa porta e pedir um serviço específico para a demanda dele, ou seja, um serviço que a gente não tem na prateleira, aí é que a gente está entregando um grande valor para esse investidor. Tá? No processo de implementação que a gente está inserindo hoje, a gente deixa 11 serviços implementados e prontos para serem oferecidos. Tá? Esses serviços, eles contemplam os 3 eixos do meio, os 3 momentos do meio. A gente não implementou serviços de pre-service e nem de aftercare. Porque o pre-service, a gente já tem alguma demanda reativa, então ele fica para um segundo momento. E o aftercare também, a gente precisa gerar resultado, a gente precisa trazer investimento. Tá? Então esses são os 11 serviços, tenho 2 deles aí com vocês, mas enfim, o pessoal da Rede Sim aqui pode passar todos os demais para vocês. É importante que vocês vejam, que vocês contribuam. Enfim, existe conhecimento aqui que é muito além do que a gente encontrou nas nossas pesquisas e nos nossos estudos e pode contribuir imensamente para a qualidade desse material. Tá? Ele não é um material estático, ele é um material dinâmico. A gente tem que atualizar. Esse dado aqui, ele já não condiz mais com a realidade do Estado. Ótimo, o que condiz com a realidade do Estado? Por quê? Vamos validar essa fonte, vamos atualizar. Lembrando que a maioria dos dados que a gente usa é de fonte pública. É IBGE, é CIA, é Banco Central, é MITIC, enfim. E muitas vezes o Estado ele tem acesso a dados mais precisos, porque ele está mais próximo da realidade
das operações industriais, né? Muito bem, implementamos, foram 4 meses de implementação. Acho importante citar aqui que dos estados de implementação, Manaus teve um destaque importante. O processo foi redondo, nós não tivemos atraso de cronograma, a qualidade do material saiu naturalmente, então meus parabéns aí para o time da Rede Sim, o trabalho ficou muito bacana mesmo. Mas e agora, né? Agora sai a consultoria, do dia a dia pelo menos, e tem uma lição de casa aí. O que a gente faz é definir um plano de ação para o pós, e esse plano de ação ele está contemplado em 5 pilares. Primeiro são os setores prioritários. A gente no projeto, uma das boas práticas que o Banco Mundial recomenda é que a gente atue com priorização dos setores. Oferecemos suporte para qualquer setor, sim, mas temos setores que são prioritários para o Estado. Então existe toda uma análise por trás, técnica, para definir o que é prioritário para o Estado. Tá? E dentre esses setores prioritários a gente desenvolve um estudo setorial. E nesse plano de ação a gente contempla aqui a execução de mais 2 estudos setoriais, que é borracha de plástico e máquinas e equipamentos. Nós já fizemos alimentos, bebidas e HPPC, que é higiene, perfumaria e cosméticos. Tá? Depois a gente tem um trabalho importante de promoção, tanto no endomarketing, que é que internamente o trabalho seja reconhecido, tá? Na divulgação de site, porque a primeira forma que o investidor vai procurar a gente, ele vai digitar lá no Google, Invest in Brazil, Brazilian Opportunities to Investment, enfim, e a gente tem que ser achado, tem que ser encontrado. Depois é participar e elaborar eventos, que é desde eventos definitivos de atração de investimento até estarmos em eventos de parceiros. Enfim, semana passada teve um evento na CNI, que foi um evento com os consulados, organizado por uma área que não tem relação com a Rede Sim, e a gente articulou e conseguiu meia hora de apresentação do evento. Tá? Então isso é muito bacana, isso é muito importante a gente seguir exemplos como esse. Depois formar parceria, esse para mim é o elo principal. Temos todos que falar a mesma língua, temos todos que trabalhar juntos, porque o principal beneficiário do projeto é o Estado do Amazonas, né? Então as parcerias elas contemplam tanto instituições públicas e privadas, o EEN, que é um projeto da Comissão Europeia, tá? Que divulga oportunidades de investimento. Então tem alguém que quer receber, tem um empresário amazonense que quer receber investimento. Ele tem uma plataforma para falar assim, ó, eu quero receber investimento, o meu modelo de negócio é esse, e o EEN ele divulga na Europa essa oportunidade para encontrar investidor que queira colocar dinheiro no negócio dele. É como encontre um sócio, encontre um investidor. Tá? Essa é a plataforma EEN. E depois agências internacionais. Então vale a pena a gente se associar àquela lista de benchmark. Muita gente tem interesse em atrair investidor do Brasil. Vamos pensar na Select USA. Os Estados Unidos têm interesse em atrair investidor do Brasil. O Brasil tem interesse em atrair investidor americano. Por que não trabalhar junto? Por que não compartilhar a base de oportunidades? Né? Depois tem outro pilar que é o de serviços, ou seja, quer continuar desenvolvendo mais serviços. A gente não pode parar só nos 11, nós temos uma meta aí de 25, então temos que continuar em cima disso. Tá? E por fim, alguns KPIs. Vamos definir meta. A Rede Sim quer trabalhar com quantos investimentos? Com quantos empresários? Essa meta, existe um fluxo lógico com resultados empíricos, que se você entra em contato com 400 potenciais investidores, você consegue converter 4 atendimentos. É um filtro de 1%. Ou seja, o trabalho de geração e prospecção de demanda tem que ser efetivo, tem que ser empenhado, tem que ser grande. Tá? E os KPIs é para medir esses resultados. Bom, 3 anos de implementação, 3 anos de desenho de modelo de negócio, e essa experiência adquirida, ela indica algumas recomendações para que o projeto seja sustentável e seja efetivo. Existem casos nos 10 estados de projetos que não são sustentáveis, existem casos de projetos que não são efetivos. Por que não são? Porque eles não têm 2 pilares que são fundamentais, que é a parceria
e que é apoio interno. Tá? A parceria, no caso específico do Amazonas, a gente detalhou aqui que é atuar em conjunto com SUFRAMA, CEPLAN e Prefeitura e outras instituições públicas e privadas. Mas o que é atuar em conjunto? O que é objetivamente isso? Tá? Qual é a ação a ser tomada? É assinar convênio de cooperação entre as instituições. Esse é o primeiro passo. Depois, desenvolver evento em conjunto para atração de investimento. Que a Rede Sim, que o Brasil for Business possa estar presente em eventos desses parceiros, que esses parceiros possam estar presentes em eventos da Rede Sim. Depois, intercâmbio de conhecimento e experiência entre as instituições. Como eu falei, tem conhecimento dentro da SUFRAMA, dentro da CEPLAN e dentro da Prefeitura, que a gente não tem dentro da Federação. E o contrário também é válido. Então isso enriquece a nossa expertise. Último ponto, atuar com foco em setores prioritários comuns entre as instituições. Não adianta a gente aqui falar que alimentos e bebidas é prioritário para o Amazonas e os nossos parceiros falarem em outro setor. Não adianta a gente falar que o setor de máquinas e equipamentos é prioritário e nossos parceiros falarem em outro setor. É óbvio que a definição desses setores, hoje, ela é feita de uma forma técnica e estamos à disposição para explicar exatamente a metodologia de definição desses setores, tá? Mas podemos colocar isso na mesa, vamos discutir, certo? Concorda, não concorda? Por que sim, por que não? Enfim, acho que toda discussão ela é rica e ela gera subsídio para termos setores que sejam realmente prioritários em todas as esferas. Muito bem, por fim o suporte interno. Pode parecer óbvio que a gente queira ter esse projeto que tem um potencial imenso de gerar resultado e visibilidade para a federação, então vamos apoiá-lo, mas nem sempre é assim, né? A gente tem muitos casos onde falta esse suporte interno e o projeto não anda, tá? Esse projeto ele vai então, o que visa esse suporte interno? Reconhecimento da área de apoio ao investidor estrangeiro dentro do funcionograma da federação. Obviamente não precisamos colocá-la dentro de um organismo da federação, tá? Por isso que a gente não é dentro do organograma. Ele é uma função dentro de um organismo já existente, tá? Depois, a alocação e garantia de profissional dedicado. Isso é fundamental, mas a gente já tem aqui o Cassiano, que ele é um profissional dedicado a isso, ele foi contratado para isso. Depois, recursos humanos e financeiros para a geração de demanda ativa. Porque não adianta a gente falar que o investidor vai vir automaticamente, que ele não vem, a gente precisa ir atrás dele, tá? E para isso a gente precisa de alocação de recursos, senão os nossos resultados vão ser minimizados, tá? E por fim um suporte operacional e estrutural ao modelo de negócio Brasil for Business, ou seja, tem que ser enxergado, tem que ser visto internamente. Bom, esse é o nosso projeto, é um filho de 3 anos já, mas que está caminhando muito bem. E abro aqui para perguntas, para, enfim, sugestões, explicações, fiquem à vontade. Vou passar a palavra para o representante da SUFRAMA, para ele falar e depois no final a gente, inclusive vocês podem até, de repente, do que vai falar, alguma pergunta que poderão ser também dirigida a eles. Ok? Obrigado, Nelson. Eu quero dizer que é um programa realmente importante. Eu tive conhecimento anterior, a gente sim tem trabalhado em parceria com a SUFRAMA já há algum tempo, inclusive com a minha coordenação especificamente, existem vários projetos que a gente tem realizado no passado, e eu acredito que esse projeto é mais uma oportunidade da gente estreitar essa relação. Só isso mesmo. Obrigado. Na verdade, como disse o Jorge, a gente já tinha informações anteriores. Eu acho que a grande iniciativa é ter claro que nós temos de ter uma postura profissional e, eu diria, até agressiva na atração de novos investidores. A coisa de uns 40 dias nós estivemos aqui discutindo quais seriam as nossas linhas de ação, quais seriam as nossas prioridades e diretrizes. Não creio que cabe repetir, mas só lembrar muito rapidamente que o governo do Amazonas trabalha com o que nós chamamos de 2 vetores. O primeiro vetor é a expansão e o fortalecimento do polo industrial de Manaus. Nós entendemos que dá espaço na atração de uma série de segmentos que não têm a posição e produção dentro do país, e algum daqueles
porque só com o desenho tributário da Zona Franca tem competitividade aqui dentro. Tá certo? Então, isto é o primeiro ponto. E nós temos de buscar esse investidor. Nós temos tido, eu diria, relativo sucesso de uma postura ainda receptiva, né? Ou seja, a cada 2 meses a gente consegue ter um número razoável de empresas, seja expandindo seus negócios, diversificando ou chegando aqui. Mas eu creio que nós precisamos ter uma ferramenta mais profissional no sentido de atrair os investidores. O ponto fundamental que eu entendo, diversos podem ser os modelos e as iniciativas, é que nós temos de estar abertos a essa participação cooperativa. Essa sinergia entre os órgãos do Estado, ela é absolutamente fundamental. Independente dos níveis, tenho comigo, a gente tem discutido com a equipe da Prefeitura Municipal e também, né, discutindo, conversando. Já tivemos uma reunião de trabalho extremamente positiva com a nova superintendente e creio que esse diálogo é absolutamente fundamental. Eu estava conversando com uma empresa, né? Eu sempre cito o exemplo. Eu cheguei no aeroporto de Manaus e o operador de uma empresa aérea disse: a loja sempre faz isso e sobra sempre para o aeroporto. Eu disse: não. Eu não sei quem é a loja, não sei quem é o aeroporto. Eu sou o cliente e eu preciso ser atendido sem que tente conhecer ou saber quais são as dificuldades, as entranhas. Assim tem que ser para o investidor. Assim tem que ser para o investidor. Nós temos de ter aqui um ambiente de negócios que seja facilitador dessa ação. Este é o desafio permanente da administração pública. Nós temos de superar egos. Nós temos de interagir. Há algum tempo a gente discute sobre a questão de colocar no único teto todos os intervenientes, por exemplo, do comércio exterior. A fazer um PAC do comércio exterior. Estamos avançando em algumas iniciativas. Vamos voltar a discutir com a Soframa sobre esse aspecto e vamos trabalhar juntos. Então, esse é absolutamente fundamental. Mas isso vai também no outro vetor. Nós estamos aqui, muito provavelmente, na reunião de janeiro, trazendo algumas empresas de um segmento específico, na produção de fármacos